Pois bem, tome sua Bíblia e vamos hoje aprender o que Jesus ensinou sobre a lei de Deus. Esse tema é um tema extraordinário. Aqui está uma foto que nós tiramos das cadeias do Sinai. Há alguns meses atrás, eu tive o privilégio de visitar o Egito e poder escalar o Monte Sinai. Foram 4 horas e meia de caminhada. Saímos perto da meia-noite e às 4 da manhã, 4h30, estávamos lá no topo do Sinai. E ali algumas fotos foram tiradas, entre elas esta aqui, ó. Esta é uma foto que nós tiramos do Monte Sinai. Você vê aquelas luzes lá no vale, é uma pequena vilazinha onde tem alguns hotéis e você tem esse céu lindo. Foi nesse ambiente que Moisés um dia recebeu em suas mãos, das mãos de Deus, as 2 tábuas da lei de Deus. A lei de Deus sempre existiu. Desde o Gênesis você já tem a lei de Deus. Mas essa lei foi transcrita e entregue a Moisés aqui, no Monte Sinai. Esta lei dos 10 mandamentos, ou as 10 palavras também, como os judeus chamam, são os 10 mandamentos que foram dados para a felicidade do homem. E ainda que vários mandamentos comecem com um não, por detrás de cada não há uma bênção divina. A lei de Deus é a base do seu governo, é a expressão do seu caráter. E o governo de Deus não se manteria senão com uma lei. No céu tudo funciona com decência e ordem. E aqui da terra não é diferente. Um país sem lei é uma verdadeira anarquia. Se não houvessem leis para regularizar as coisas, nós todos estaríamos complicados, perdidos e certamente ninguém seria feliz. Cristo, quando esteve nessa terra, ele tratou com relação à lei de Deus. E nós vamos ler alguns versos que vão apresentar o que Cristo ensinava sobre a lei. O primeiro deles aparece em Mateus capítulo 5. E eu queria convidar você a lermos esse texto. Você que nos acompanha em casa, pegue sua Bíblia também, participe desse estudo. Mateus capítulo 5. Olhe então para os versos 17 e 18. O que é que Jesus ensinou sobre a lei? Nós estamos aqui dentro do discurso do sermão de Cristo, né? O sermão da montanha. E no capítulo 5, versos 17 e 18, Cristo diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para quê? Cumprir. Verso 18, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. No verso 17, Jesus é enfático. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando Jesus fala de lei e profetas, a expressão lei é uma expressão aos escritos de Moisés, a Torá. E aos profetas são os livros do Antigo Testamento. Lei e profetas era como os judeus chamavam as Escrituras. E nos dias de Cristo só havia Antigo Testamento. Você se lembra que o Antigo Testamento foi concluído no tempo do profeta Malaquias, que é o último a escrever. Nós estamos falando de 4 séculos antes do nascimento de Jesus. Então, o povo de Deus tinha na lei e nos profetas todo o Antigo Testamento. E, de forma específica, os 10 mandamentos, que é um cerne da Bíblia. Então, Cristo disse, eu não vim mudar essa lei, eu vim cumprir. E nenhum tio ou nenhum i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Assim, Jesus não aboliu a lei, não aboliu o Antigo Testamento, não aboliu a lei de Deus. Ele cumpriu tudo isso aí. Cristo guardou a lei? Certamente, né? Porque se ele não tivesse guardado a lei, ele teria cometido pecado. E se ele tivesse cometido pecado, ele também precisaria de um Salvador. Mas ele guardou a lei. E em João 15:10 ele disse assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então Cristo sempre foi fiel aos mandamentos. Ele nunca pecou. Agora, como a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita? Bom, eu já mencionei para vocês, mas eu vou ler o texto agora. É Êxodo 31:18. O texto diz assim,
e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Você vai encontrar na Bíblia 2 momentos onde o próprio Deus escreve. Na realidade, 3. Você tem ele escrevendo a lei de Deus, os 10 mandamentos, com o seu dedo e entregando para Moisés, de acordo com esse texto. Você vai ter Deus escrevendo na parede do palácio do rei Belsazar, lá de Babilônia, em Daniel capítulo 5. E você vai ter Jesus Cristo escrevendo na areia em João capítulo 8, diante daquela mulher que foi acusada de adultério. 3 vezes na Bíblia, onde se menciona que Deus escreveu. Mas quando Deus escreveu os pecados dos homens, ele escreveu na areia. Mas quando escreveu sua lei, ele escreveu na pedra. É interessante isso? Por que ele escreveu a lei na pedra? Porque essa lei é imutável. Essa lei não pode ser mudada. Essa lei é o princípio da felicidade do homem. Deus que criou o ser humano sabia o que era necessário para a felicidade dele. Por isso, ele preparou os 10 mandamentos. Gabriel? Pastor, hoje em dia muitas igrejas defendem que Jesus aboliu o Antigo Testamento, baseado em Hebreus capítulo 8, onde diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança e que tá no versículo 6 e 7, e que se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não seria necessário uma segunda aliança. O que seria essa segunda aliança que Jesus é mediador? A segunda aliança é também chamada de aliança eterna na Bíblia. E você pode ir para o profeta Jeremias, por exemplo, no Antigo Testamento, e você já vai encontrar aqui em Jeremias, no capítulo 31 do profeta Jeremias, uma previsão dessa. Jeremias capítulo 31, dê uma olhadinha nos versos 31 em diante. Estamos na página 528. Jeremias capítulo 31, verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. A primeira aliança foi feita com Israel. A nova aliança foi prometida e foi feita com Cristo. Qual foi a aliança que Deus havia feito com Israel? Assim que Deus os tirou do Egito, como o profeta está dizendo. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, quando ele chega lá embaixo, ao sopé do monte, o povo de Israel estava num processo de idolatria. Lembra que o irmão de Moisés tinha feito um bezerro de ouro? E eles estavam adorando esse bezerro? O que fez Moisés? Ele pegou as tábuas da lei e ele as quebrou no chão. A rebelião foi contida e todos aqueles idólatras foram mortos. Depois Deus disse para Moisés assim: Moisés, lavra 2 tábuas de pedra e sobe ao monte novamente. Moisés então sobe ao monte e Deus escreve novamente os 10 mandamentos. Então a primeira tábua foi destruída e a segunda tábua é a que permaneceu com o povo de Deus. Agora, quando Moisés apresenta essa lei diante do povo de Israel, ele pergunta: esta é a aliança que Deus quer firmar com vocês. Deus quer tirar vocês do Egito. Deus quer ser o Deus de vocês, quer abençoar vocês. Vocês se comprometem a ser fiéis às ordenanças divinas? E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Mas não passaram alguns meses e eles quebraram a aliança. E por que essa primeira aliança tinha defeito? Porque nela havia promessas humanas. O homem tinha prometido. Aí Jeremias vem e diz assim: eu vou firmar uma nova aliança com vocês. E como vai ser a nova aliança? Vamos continuar lendo o texto de Jeremias, capítulo 31, agora o verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na nova aliança, aonde que está a promessa humana? Ela não existe. E qual é a promessa divina? Escrever a lei dele agora não em tábuas de pedra, mas na mente e no coração. Agora vem Cristo e com o seu sangue ele sanciona a nova aliança. Aí eu pergunto, ele está anulando a aliança? Anulando a lei, melhor? Se a promessa da nova aliança é escrever na mente e no coração a lei? E outra, se ele viveu uma vida de 33 anos obedecendo à lei, por que ele então vai dizer agora que ninguém precisa mais obedecer? Então eu obedeci para que você desobedeça? E outra, se ele aboliu a lei, então Cristo disse que eu agora posso matar, posso roubar? Bom, esse raciocínio não tem cabimento. Então Jesus o que ele faz com a sua morte é inaugurar a nova aliança. E nessa nova aliança Deus vai pegar a mesma lei e vai escrever na mente e no coração. Então ele não pode ter mudado essa lei. Maria? O pastor, até eu estou com essa dúvida já há algumas semanas. Você citou aí que Deus escreveu 3 partes, né, na Bíblia, né? Os 10 mandamentos, depois ele escreveu na parede do palácio e depois sobre a prostituta. Na areia, né? Os pecados dos homens que estavam ali. Os pecados dos homens na areia. Tá, aí depois que quebrou a aliança, né, como o Gabriel questionou ali, você disse que ele ia escrever na mente e no coração dos homens. E quem escreveu o livro sagrado? Foram cerca de 40 homens a quem Deus escolheu e a quem o Espírito Santo inspirou. Então não foi diretamente Deus que escreveu. Ele deu sabedoria e conhecimento para que os homens escrevessem. Então a gente diz que o livro de Deus, a Bíblia, tem um autor, que é Deus, mas com 40 escritores, que é Pedro, Paulo, Moisés, Davi, etc. Então foram os homens que escreveram sob a supervisão do Espírito Santo. Então eu estou apenas fazendo uma menção de que quando o próprio Deus escreve, isso é algo que tem que ser destacado. E ele mesmo escreveu sua lei. Então, com o seu próprio dedo, ele vai escrever essa lei. Por quê? Para destacar a importância dessa lei. E porque a lei ela é uma síntese de tudo que está na Bíblia. Então, eu entendi. É porque eu tive essa dúvida, né? E já ouvi pessoas também me questionarem sobre isso, né? Porque se foi o homem que escreveu, ele poderia ter mudado algumas coisas. E a gente interpreta de uma maneira diferente. Entendi. Nós enxergamos totalmente diferente. De fato, foram homens que escreveram, mas Pedro vai dizer assim, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Deus não só inspirou os profetas a escreverem, como ele acompanhou esse processo de escrita. E Deus acompanhou a preservação dos manuscritos para que a Bíblia chegasse até os nossos dias com a originalidade que nós temos nesse livro. Então, quando você pega todos os manuscritos que nós temos da Bíblia, que são milhares, mais de 20.000, e você compara eles de locais e tempos diferentes, você percebe que eles não têm divergência. É por isso que o livro que a gente segura é, sem dúvida, aquilo que Deus quis que esses homens escrevessem. Ok? Paulo? Bem, aproveitando a pergunta da colega, falando da lei e dos mandamentos, a Bíblia, quantos livros compõem a Bíblia atualmente? Porque há uma divergência com relação, principalmente, a uma certa denominação, em que são acrescidos mais livros. O porquê desse acréscimo ou porquê dessa não inclusão? Em palavras rápidas, porque possivelmente o tema... A Bíblia foi fechado o seu cânon com 66 livros, né? E esse cânon, que são 66 livros, fechou-se desde o 2º e 3º séculos da era cristã. Na Idade Média, a Igreja Romana acrescentou aos 66 livros mais 7 livros. Esses 7 livros são classificados como apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado. E eles foram acrescentados pela Igreja Romana.
Esses 7 livros, né? Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Baruque, etc., esses são produções intertestamentárias. Foram livros que foram escritos antes de Jesus. Okay? Ok, pastor, obrigado. A ênfase na lei de Deus ter sido escrita pelo dedo de Deus nos mostra a importância dessa lei. Agora, um detalhe deve ser considerado. Se a lei de Deus é a base do seu governo, essa lei não pode ser alterada, não pode ser mudada, não pode ser cancelada, anulada. É uma lei eterna. O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? Vamos voltar para João no capítulo 14 e olha o que ele diz aí no versículo 15 e depois no versículo 21. São João 14, 15 e 21. O que Jesus falou sobre a obediência? No verso 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Cristo é uma expressão do nosso amor por Ele. Agora, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Qual é a relação que Jesus está colocando aqui com a lei de Deus? É o amor. O que nos leva a obedecer à lei de Deus é o amor. E aqui tem que ser feita uma diferença. Quem obedece à lei de Deus esperando ser salvo é o legalista. Quem obedece à lei de Deus porque ama a Jesus é o cristão que entendeu o plano da salvação. Então nós guardamos a lei porque nós amamos a Jesus. E quando você ama a lei como um fruto de um relacionamento com Cristo, quando você guarda a lei como fruto de um relacionamento com Cristo, você está no caminho correto. Agora, se eu espero guardar a lei para então ser salvo, ou mesmo merecer a salvação, eu estou tentando o impossível. Então, a lei de Deus deve ser observada não como um caminho para o céu, mas como um resultado do meu amor e do meu relacionamento para com Jesus Cristo. A obediência, se não estiver vinculada ao amor, ela não tem nenhum efeito, ela não tem validade. Você entende agora o caso do jovem rico? Ele se aproxima de Cristo e disse assim: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: guarda os mandamentos. Ele disse: mas isso eu guardo desde a minha infância. Desde que eu sou criança eu guardo a lei. Ele guardava de fato, ele estava sendo sincero. Mas o problema dele é que ele não se relacionava com Deus. Não havia amor a Deus no seu coração. O amor dele estava focado no dinheiro. E Jesus, percebendo isso, disse para ele assim: então faz uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue-me. Aí você vai ter um tesouro no céu. E essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia. A história termina assim: o jovem retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele guardava a lei, mas ele não estava salvo. Por quê? Porque a obediência dele não era uma expressão, não era um fruto do seu amor e do seu relacionamento com Deus. O coração dele estava nos bens terrestres. Entende porque a ênfase de Jesus aqui é esta? Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Agora, se você diz ser cristão, diz amar a Cristo e não guarda os mandamentos dele, que tipo de cristão é você? Se você não respeita a lei, não obedece a ela como resultado de amor a Cristo, nós estamos no caminho totalmente errado do Evangelho. Então eu tenho que entreter comunhão com Cristo, eu tenho que amá-lo, para que como resultado desse amor eu obedeça a esses mandamentos. E a minha obediência será fruto do meu amor, do meu relacionamento com Ele. Agora, se eu desconsidero Cristo e procuro obedecer de forma formal, separado dele, nenhum mandamento então vai ter valor. Essa obediência não tem nenhum valor. É isso que Jesus está enfatizando aqui. A lei, ela também é espiritual. É um relacionamento espiritual que nós temos com Cristo. E com base nesse relacionamento, a gente ama a lei de Deus. Ou ama ou pratica a obediência à lei. Porque nós o amamos.
Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos compreender mais verdades que esse livro ensina a respeito da lei de Deus. Não saia daí, voltamos em alguns segundos. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo mais a respeito da lei de Deus, esse tema tão especial. Nós vimos no primeiro bloco que a lei de Deus, ela sempre existiu, foi transcrita nos dias de Moisés. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo e entregou ao povo de Israel. Esta lei deveria ser a base do seu conserto com o povo. O povo desobedeceu, quebrou a lei e a primeira aliança foi quebrada. O profeta Jeremias prometeu uma nova aliança que se cumpriu com Cristo. Nessa nova aliança, a lei também está presente. Deus promete escrever a sua lei no nosso coração e na nossa mente. Esta lei de Deus, como vimos semana passada, será a norma do juízo de Deus. Agora, a nossa obediência a ela é um reflexo, ou tem que ser um reflexo, do nosso amor e do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Agora, vamos olhar para Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. E em Gálatas responder a pergunta: se a lei de Deus não foi abolida, como nós explicamos agora há pouco, qual é a sua função? Aqui é um ponto interessante, porque muitos confundem a função da lei de Deus. Qual é a função da lei? Vamos começar com Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Segundo Gálatas 3:24, qual é o papel da lei? Servir de aio para nos conduzir a Cristo. A expressão aio aqui é uma expressão grega para um empregado que havia na casa de um judeu. Este empregado tinha uma tarefa, era pegar as crianças e levá-las até a sinagoga, a escola, para que elas aprendessem. Ele era chamado de aio. Quem é o aio? É o que pega as crianças e leva até a escola para o aprendizado. Aí Paulo toma essa figura da vida judaica e diz assim: a lei serviu como um aio para nos levar a Cristo. Como o aio leva a criança para a sinagoga, para a escola, a lei nos leva a Cristo. Então qual é a função da lei? Nos apontar para Jesus Cristo. A lei tem a função de salvar? Não, esta não é a função da lei. A função da lei é apontar quem salva. Um outro texto de Paulo, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é a função da lei nesse aspecto agora? Revelar o pleno conhecimento do pecado. O que é pecado? Não é a transgressão da lei, como João define? Pecado é a transgressão da lei. E qual é a função da lei? Revelar o conhecimento do pecado. Então, quando alguém está em pecado, a lei diz para ele: você está em pecado. Alguém está matando, roubando, adulterando, mentindo, a lei diz: você está em pecado. E você tem que ir aonde agora? A Cristo, porque a lei é o aio. Então a lei aponta que o pecador está vivendo em pecado e aponta para ele a direção que ele tem que ir. Ele tem que ir para Cristo. A lei salva? Não. A lei revela o pecado e aponta o Salvador. Essa é a função da lei. Por que muitas igrejas pregam contra a lei? Porque acham que a lei de Deus é que salva. Ou, contrariando essa ideia, começam a pregar até contra a lei de Deus. Ora, pregar contra a lei de Deus é pregar contra o próprio Deus. Agora, tem cabimento uma igreja pregar contra a lei de Deus? Se a igreja deve ser coluna e baluarte da verdade? Se a igreja tem a função de ensinar a lei? De ensinar o caminho para as pessoas? Paulo continua o seu raciocínio, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. É o mesmo raciocínio do verso anterior.
A função da lei é revelar o pecado. Então, para que a lei existe? Para dizer quem está certo e quem está errado. Então, a lei tem essa função. E uma vez que ela revela que a pessoa está no pecado, ela aponta o caminho, a solução para o pecador. Olha, a lei aponta para Cristo. A lei serve de aio, diz o apóstolo Paulo. A lei também é comparada a um espelho. Quando você está com o seu rosto sujo, manchado por alguma coisa, e você para diante de um espelho, você pode ficar aí 3 horas diante do espelho, até um dia inteiro. O espelho não vai limpar a mancha no seu rosto. Você precisa lavar, às vezes com água e sabão. O espelho só tem uma função, dizer que o seu rosto está sujo. Mas o espelho não limpa você. Então a lei é como um espelho. A lei revela o pecado, mas ela não resolve o seu problema. Porque a lei não pode salvar. Ela vai apontar Cristo que pode salvar. Então Paulo está ensinando através dessas cartas, Gálatas, Romanos, ensinando o papel da lei. E Paulo está combatendo a ideia que havia nos dias dele de que a pessoa podia ser salva obedecendo à lei. Então, você obedece à lei para ser salvo. Paulo disse não. A lei não pode salvar ninguém. Mas a obediência é importante? É. Mas quando ela for um fruto da salvação. Então, a grande questão que nós temos que entender é que a obediência à lei, ela é importante. Mas você não obedece para ser salvo. Você é salvo para obedecer. Só quem foi salvo por Cristo pode obedecer à lei. Quem não foi salvo não consegue obedecer. Então você vai ter dentro da igreja 2 tipos de cristãos. Aqueles que se entregaram a Cristo, mantêm um relacionamento com Ele e porque foram salvos por Jesus, obedecem à lei. Isso tem valor. E você vai ter um outro tipo de cristão, que não conhece Cristo, não se relaciona com Ele, mas procura ficar guardando a lei de Deus esperando um dia ser salvo. Ele não consegue nenhuma das duas coisas. Nem guardar, porque você sem Cristo não consegue, e muito menos ser salvo, porque a lei não pode salvar. Então é isso que Paulo está combatendo. Ele está combatendo o legalismo. O que é legalismo? É a tentativa de ser salvo pela obediência à lei. Nós somos salvos? É pela graça. Agora, qual é o outro lado da moeda? Uma vez que eu fui salvo pela graça, eu obedeço, porque a obediência é fruto da minha salvação, não caminho para ela. Eu li esse texto com vocês na semana passada, mas eu vou repeti-lo. Qual vai ser a norma de Deus no dia do juízo? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Faltou aqui um pedacinho do verso no slide. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Então, a lei de Deus, e até foi o Igor, né, quem mencionou outro dia, a lei de Deus pode ser comparada a uma corrente de 10 elos. Quantos elos precisam ser partidos para que a corrente se quebre? Apenas um elo. Então, se a lei de Deus é um decálogo, qualquer um dos 10 mandamentos que for quebrado, quebrou-se a lei de Deus. E Tiago diz, né? Quem guarda toda a lei e tropeça num ponto, é culpado de toda ela. Então, a lei de Deus nos mostra aquilo que é certo e que é errado. A lei de Deus nos mostra o que deve ser evitado, em que direção caminhar. A lei de Deus nos ajuda a tirar o foco do mundo e a colocar o foco nas coisas espirituais. Agora, a lei de Deus passaria por 3 mudanças. Há uma profecia na Bíblia, eu queria ler com você essa profecia para nós entendermos quais seriam essas mudanças. Lá em Daniel, no capítulo 7, olha o que diz o profeta Daniel no capítulo 7 e dê uma olhadinha no verso 25, na página 594. Página 594, Daniel capítulo 7, verso 25. O texto está falando do chifre pequeno, um poder antagônico a Cristo. E o verso diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Há uma profecia que é dita aqui que este poder do chifre pequeno, que é um poder contra Cristo, ele mudaria os tempos e a lei. A lei de Deus passou por 3 mudanças. Primeiro, o segundo mandamento foi excluído da lei de Deus na maioria dos catecismos religiosos. Nos livros de doutrina das igrejas, esse segundo mandamento foi excluído. O segundo mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Ele desapareceu da maioria dos catecismos religiosos. Qual foi a segunda mudança? Tiraram o sábado e colocaram o domingo. O terceiro mandamento dos catecismos virou: guardar domingos e festas. E o sábado foi tirado. E a terceira mudança, dividiram o 10º em 2. Ou seja, como foi tirado o segundo mandamento, só ficaram 9. Mas não daria para se manter a lei com 9 mandamentos, porque todo mundo sabe que são 10. Pegaram o 10º mandamento e dividiram ele em 2. Não cobiçar a casa e depois não cobiçar as coisas do próximo. Essas 3 mudanças aconteceram na história. E na semana que vem, nós vamos entrar em mais detalhes a respeito dessa profecia. Mas já estejamos cientes de que a lei de Deus, que é a base do seu governo, sofreria um forte ataque. E esse ataque já está no passado. E semana que vem vamos aprender em detalhes o que foi esse ataque contra a lei de Deus e voltarei a essas 3 mudanças. A salvação humana depende da lei? O que é que Paulo ensina? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? É um presente de Deus, é um dom de Deus. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então a minha salvação não depende da lei. Nós somos salvos pela graça. Agora, quem é salvo pela graça está liberado de guardar a lei? Claro que não, porque Deus não salva ninguém para continuar no pecado. Se Deus salva do pecado, vai te deixar continuando no pecado? Não. Então, o que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Ele quer nos ensinar que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Foi a morte de Cristo que nos trouxe vida. E quando eu aceito Cristo como meu Salvador, eu recebo a salvação. Agora, uma vez que eu aceitei Cristo e o amo, eu vou guardar os seus mandamentos. Para quê? Para ser salvo? Não, porque eu fui salvo. Então, a obediência à lei de Deus é importante no processo da minha salvação? Não, eu sou salvo pela graça. Mas qual é a evidência de que você foi salvo? A obediência à lei. Então, se alguém disser para você assim, eu sou um crente salvo em Jesus Cristo. Aí você pergunta, você observa os 10 mandamentos? Sim. Então, parece que você está sendo sincero. Se alguém disser, eu fui salvo por Jesus Cristo, e você guarda os 10 mandamentos? Não. Então a sua declaração é falsa. Você não foi salvo. Porque se Jesus salva do pecado, Ele não vai salvar você para continuar quebrando a lei. Ele salva você para a obediência. Então o que Paulo está explicando para nós aqui no capítulo 2 de Efésios é que você não é salvo pela lei. Não é salvo pela obediência à lei. Mas uma vez que você aceita Cristo e a graça dele chega na sua vida, você vai andar de acordo com esse Cristo, praticando os mandamentos dele, guardando a lei. Certo? Vanessa? Pastor, tenho uma dúvida. Tem que observar as leis, tentar andar conforme Cristo, mas se em algum momento essa pessoa ela vem a pecar, ou mesmo ela, como o senhor mesmo citou em semanas passadas, né? Que a gente pode cair até 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor nos levanta. Hoje o que eu percebo é muito cristão acusando o cristão, né? Dizendo, olha, eu como o senhor mesmo citou, eu vou ser salvo e você não vai, né? A partir do momento que eu aceito, né, Cristo, e eu já questionei em outras denominações, como o senhor acabou de falar, nós já somos salvos, né? E o que nos tiraria, fora o pecado, desobediência, como o senhor falou, né? O que mais tiraria essa salvação? O que mais eu poderia fazer
para não ser digna dessa salvação? A salvação é um dom oferecido por Cristo. E quando alguém aceita esse dom, nós chamamos isso de justificação. Está lembrado? Sim. Nessa primeira fase da salvação, que é a justificação, quando eu aceitei a Cristo, Ele me livra da condenação do pecado. Então eu estou salvo da morte, da condenação do pecado. Agora a próxima fase minha é a santificação. Santificação é crescer em conhecimento e crescer em graça, como diz o apóstolo. Então, a santificação é o crescimento na vida espiritual. Enquanto eu estou num processo de santificação, Deus está operando a minha salvação. O que pode acontecer para que eu perca isso? Eu me rebelar contra Deus, eu me rebelar contra a sua lei. Mas só Deus pode julgar. Claro, esse juízo é de Deus. Nenhum ser humano pode dizer assim, essa pessoa está salva e aquela está perdida. Nós não temos uma visão para isso, porque só Deus vê o coração. Mas se uma pessoa está em aberta rebelião contra Deus, contra a lei dele, mesmo conhecendo essa lei, está em aberta rebelião, isso significa que ele abandonou a graça que um dia ele recebeu. Entendi. Certo? E nós temos que ir crescendo em graça, nesse processo de santificação, até que Jesus volte para nos glorificar, quando nós seremos salvos, então, da presença do pecado. E a tendência que nós temos hoje para o mal, ela não mais existirá. Amigos, a lei de Deus, ela não pode ser mudada. E só foi necessária uma cruz porque a lei foi quebrada. Deus disse lá no início para Adão e Eva, não comam do fruto. Eles comeram. Eles quebraram a lei que Deus havia estabelecido. As leis de Deus são estabelecidas para serem obedecidas, porque elas são normas de felicidade. E se eu ensinar que algum mandamento pode ser quebrado, que algum mandamento foi abolido, ou mesmo que a lei não tem valor, eu estou com isso desfazendo tudo o que Jesus fez por nós na cruz. Porque Jesus só morreu na cruz, porque a lei não poderia ser quebrada. A lei dizia, se você pecar, você tem que morrer. Foi dito isso a Eva, a Adão também. Como eles pecaram, eles tinham que morrer. Agora vem Cristo e morre no lugar de Adão e Eva. Morre também em nosso lugar, porque nós também pecamos. Então eu, pecador, não preciso morrer. Por quê? Porque o justo morreu em meu lugar. Agora, dizer que eu posso quebrar a lei de Deus é lançar por terra todo o sacrifício que Jesus fez. Se a lei pudesse ser quebrada, Jesus não precisaria ter vindo morrer numa cruz. Então hoje existe, mesmo dentro de muitas igrejas, um movimento contra a lei de Deus, tentando ou mistificar a lei ou então desqualificá-la. Por isso eu quero convidar vocês a tomar uma decisão. Você compreende ser a lei de Deus a norma do juízo? Você deseja buscar, pela graça de Cristo, viver esses princípios como uma demonstração de amor e gratidão pela salvação em Cristo que você teve? Veja, não como um caminho, como uma demonstração. A igreja adventista não é legalista. A igreja adventista nunca ensina que as pessoas são salvas por obedecerem à lei. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Agora, o ensino claro da Bíblia e o desta igreja é que uma vez que você é salvo por Cristo, a sua vida vai evidenciar essa salvação vivendo uma vida de obediência à lei que Ele nos deixou. Porque eu tenho que desconfiar, e você também, de alguém que diz que foi salvo por Jesus Cristo e continua em aberta violação à lei de Deus. Por isso, amigos, esse tema é tão importante. E pensar que esta lei foi dada ao homem desde a sua criação, esta lei é uma bênção para a família humana. Por trás de cada não da lei, há uma bênção reservada para mim e para você. E todos aqueles que buscarem viver de acordo com esta lei, como uma demonstração do seu amor a Cristo, estarão vivendo o que Deus espera que vivamos. Por isso, enquanto ouvimos essa música agora, eu queria que você se perguntasse: eu conheço os 10 mandamentos ensinados na palavra de Deus, que estão lá em Êxodo 20, 3 a 17. Eu conheço essa lei. Eu tenho vivido uma vida de relacionamento com Jesus Cristo e como fruto desse relacionamento, eu estou obedecendo